E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estou mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar, né? Hoje para fazer aqui uma reflexão sobre por que, né, o ser humano é tão apaixonado pelo ser humano. Por que o ser humano admira tanta figura humana, né? Cabeça, tronco e membros. Se você for observar, nós seres humanos somos um buraco de entrada, um buraco de saída, boca e ânus, a boca para absorver alimento, aí passa por todo um processamento ao longo do tronco, sistema digestivo, né, digestório, boca, faringe, estômago, intestinos, reto, ânus. Tem uma palavra que diz, né? Aqui no banheiro termina o serviço de um grande cozinheiro. É isso, né? Esse mundo é uma merda, né? Tudo se resume a merda. Todos cagam, todos mijam. E aí, o que eu tô para falar aqui hoje, né? Olha, é importantíssimo, vou falar para você, é muito importante a gente chegar no cerne da questão. É muito importante a gente matar a cobra e mostrar o pau. O que eu tô querendo dizer? Ninguém vai te falar o que eu tô te falando aqui. Ninguém. Você sabe por quê que as pessoas idolatram as pessoas? Hein? Você sabe por quê? Você sabe por quê um ser humano idolatra o outro ser humano? Isso não tem sentido, né? Isso não faz sentido. Mas é o que acontece na prática. As pessoas vivem idolatrando outras pessoas. O maior espetáculo para o homem é o outro homem. Homoafetividade, né? É isso. Homoafetividade. O que significa isso? Muitos combatem, né? Ai, eu sou heterossexual, eu não sou homoafetivo. Como assim você não é homoafetivo? Como assim? Se você ama cabeça, tronco e membros. Muitos que se dizem heterossexuais amam Jesus. Um homem, né? O padrão masculino ideal. Alto, moreno, queimado do sol, palestino, né? Pregado numa cruz de cuequinha, barriga tanquinho. É isso que os cristãos desejam, não é? É isso que os cristãos têm tesão. Vamos falar claro? Vamos falar as claras? Vamos parar de mentira nessa porra! Eu não sei por que a religião cristã combate tanto a homoafetividade se eles são homoafetivos. Cristão adora calor humano. Cristão adora abraço, abraçar outros homens, abraçar Jesus. Jesus cuida de mim. Jesus entrego a minha vida a ti. Jesus entra em mim e me muda. Ou tô falando alguma mentira? Não, eu quero que me questione, eu quero que me contrarie, né? Se algum cristão não tem tesão por Jesus, um homem de carne e osso. Nós tivemos aí, né, o Corpus Christi, que é a celebração do corpo de Cristo.
Pode ter coisa mais homoafetiva do que isso? Então, né? Só tinha que mostrar isso aqui, né? Tinha que mostrar as claras. Que o cristão é homoafetivo. Ama a Deus na figura de um homem. Ama Jesus na figura de um homem. Deixar bem claro isso aqui, né? E agora eu vou falar na questão, né? Sem falar em religião, vou falar na questão do ser humano. Né? Por que o ser humano tem tanto apego pela figura humana? Costumo dizer, se nós fôssemos baratas, nosso Deus seria uma barata. Se nós fôssemos lagartos, o nosso Deus seria um lagarto. Se nós fôssemos formigas, o nosso Deus seria uma formiga. Se nós fôssemos sapos, enrugados, nojentos, repulsivos, nosso Deus seria um sapo. Enrugado, nojento, repulsivo. Então, né, por que existe esse antropomorfismo na sociedade? Por que existe essa questão de idolatria por cabeça, tronco e membros? Idolatria por um buraco de entrada, um buraco de saída, um verme com braços e pernas. Por que existe essa idolatria? Por que Deus é mostrado desta forma? Por que homens idolatram mulheres, mulheres idolatram homens, e ambos idolatram filhotes, crianças que não passam de vermes com braços e pernas? Buraco de entrada, buraco de saída. Já viu o que é um bebê, né? A maioria quer isso aí dentro de casa, né? A maioria quer isso aí dentro de casa. Um verme que é um buraco de entrada, um buraco de saída. Caga toda hora, mija toda hora, berra toda hora, chora toda hora. Isso é um bebê, né? E a maioria quer isso. Um bebê imundo, né? Porque a criança, coitada, é dependente de tudo, sem dente, sem cabelo, sem estrutura, sem força, depende dos pais, né? E a maioria das pessoas querem isso, né? Esse ser débil, dependente, cagão, mijão, peida, chora, grita, urra, que tá sofrendo, né? E a maioria quer isso, sofrimento dentro da sua casa, sofrimento dentro da sua família, o sofrimento que define o ser humano. O ser humano tem apego pelo sofrimento dos outros, né? E dele próprio. E aí a gente está falando aqui hoje sobre o que é o cerne, o âmago, a essência da ilusão, da fantasia, da ignorância, é paixão por cabeça, tronco e membros. Nós vemos isso na mídia, as pessoas adoram, as pessoas idolatram, artistas que não passam de cabeça, tronco e membros. Como é que uma pessoa em sã consciência pode idolatrar uma porra dessa? Um punhado de ossos revestidos por carne. Uma ilusão, caralho! É o que a gente tem para falar aqui hoje. Como é que uma sociedade pode idolatrar pessoas de cabeça, tronco e membros? E aí, a gente está chegando aqui na base, né? No cerne da questão, que é a idolatria. Que é essa questão. O maior espetáculo para o homem é o próprio homem. Deuses em forma de homens. Se você pensar em termos de alienígena, né? Essa porra, um alienígena, um ser de fora da Terra. Todas as representações humanas de alienígenas são humanoides. Não adianta, né? O ser humano é louco. O ser humano é apaixonado pela sua própria imagem. É isso que a gente tem que quebrar. É isso que a gente tem que mostrar. É isso que a gente tem que denunciar, porra. Como é que pode um ser que existe em outro planeta, com configurações diferentes de pressão, de temperatura, de gravidade? Sabe-se lá qual as configurações que esses seres teriam, mas o ser humano sempre quer que seja humanoide.
ET é humanoide, Deus é humanoide. A gente sabe que o ser que precisa viver na água tem uma configuração específica para viver na água. A gente sabe que um ser que vive no ar tem uma configuração específica para viver no ar. O ser que existe na escuridão tem uma configuração específica para viver na escuridão. O ser que existe na luz tem uma configuração específica para viver na luz. O ser que existe sobre, né, a pressão que nós vivemos aqui, a pressão, temperatura, gravidade, nós desenvolvemos certos tipos de formas. Isso não quer dizer que em outros mundos, em outros planetas, que em outras dimensões, as formas seriam as mesmas que a nossa. Nesse mundo aqui existem polvos, existem aracnídeos, né? Existem seres, né? Águas vivas, todo tipo de ser, quadrúpedes, seres que vivem debaixo da terra, seres que vivem no ar, seres que vivem em variados ambientes. E não tem uma estrutura humanoide. E por que o ser humano sempre está apaixonado pelo próprio ser humano? Por que o ser humano sempre quer impor esse modelo, essa estética de cabeça, tronco e membros, que não passa de um buraco de entrada, um buraco de saída, um verme com braços? Sabe, se você fosse um sapo, se o ser humano tivesse se desenvolvido como um sapo, ele ia querer impor a imagem de sapo o tempo todo, né? Para os alienígenas, para Deus seria um sapo. Porque o sapo quer comer a sapa, não é? Por mais grotescos que pareça para nós, a lesma quer comer a lesma. E o ser humano quer comer o ser humano, porque o ser humano é maluco. Por mais que nós tenhamos desenvolvido consciência, ainda existem uma maioria de pessoas que têm empatia por cabeça, tronco e membros. Empatia por um predador que tem dentes, que tem unhas, tem força para matar o outro, para estuprar o outro, para abusar do outro. A religião tá aí, né? O Deus antropomórfico, o Deus cabeça, tronco e membros. E hoje eu estou aqui para falar nisso, né? Será que você não vai em algum momento ter essa percepção de que nós só estamos buscando cabeça, tronco e membros porque nós temos uma empatia pervertida por nós mesmos? Nós queremos reproduzir a nossa imagem no espelho, nós queremos nos reproduzir no outro, nós queremos reproduzir a nossa própria desgraça, nossa própria miséria, nosso próprio sofrimento no outro, como se fosse uma perfeição. Perfeição de quê? Quando é que um verme com braços pode ser perfeito? Quando é que um predador, alguém que tem mãos para asfixiar, para apertar o pescoço, mãos, braços para criar ferramentas, mente para matar, para destruir, para aniquilar, quando é que essa bosta é digna de admiração? Quando é que nós, homens, imundos, podres, destrutivos, autodestrutivos, quando é que nós somos dignos de admiração e as pessoas colocam o filhote no mundo, ficam admirando? Ai, que lindo, meu filhote, meu filhinho, que coisa linda! Um cagão, mijão, predador, parasita, que vai crescer e vai se tornar um monstro, porque é isso que acontece. Quando é que você vai acordar e vai entender e vai desenvolver consciência individual e pensar, eu não sou essa merda aqui, eu não sou isso aqui, esse predador de bosta, eu sou algo mais, eu sou algo melhor, eu preciso evoluir, eu preciso sair dessa Matrix, eu preciso deixar de admirar, de idolatrar cabeça, tronco e membros. Cabeça, tronco e membros só existe por causa da configuração deste planeta. Temos mãos para construir armas, né?
instrumentos de tortura. É isso que é o ser humano. Você ainda não acordou, não? Se não acordou, acorde. Pare de idolatrar a criança, bebê. O que é um bebê? Se não um buraco de entrada, um buraco de saída, cabeça, tronco e membros, um verme com braços. E quando crescer, vai ser um manipulador, vai ser um CC de desejo, de vontade de destruir, de manipular políticos, religiosos, empresários, comerciantes, todo esse lixo. Eu sou Ralph Gomes, um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Se inscrever, por favor, né? Clique e ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo aí novos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!